Eu acho que como um todo, assim, eu acho que se você olhar para o Flamengo, qual vai ser o destaque positivo? Vai ser o Juninho. E o Juninho por quê? Por conta do gol. A pior atuação do Flamengo sob o comando do Felipe Luiz. Mas no contexto, o mais importante, com tantos desfalques, era o Flamengo vencer. Ontem o Felipe Luiz, ele não deu coletiva ontem. Ele deu aula. E aí galera, beleza? Vamos ver o que a imprensa esportiva falou sobre a atuação do Flamengo ontem pela Libertadores, na qual o Flamengo venceu por 1-0. Já peço a você o seu like, sua inscrição, link na descrição como crédito. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Aliás, muita gente falando do Luiz Araújo, partida bem abaixo. Sim, abaixo, né? Abaixo. Assim, são jogadores. O Michael também, né? O Michael vem numa sequência de jogos não tão boas. O Luiz Araújo, consegue entregar até mais do que o Michael, mas aí faltou. Com relação ao jogo de hoje, faltou. Mas é muito por isso, Alex. É porque as movimentações ficaram um pouco confusas, né? Porque quando você entende o seu posicionamento em campo, as funções que você tem que fazer, para esse tipo de jogador, tudo fica mais claro, fica mais fácil. E hoje eu senti um Flamengo na linha de frente um pouco confuso. Os jogadores tendo que fazer uma ou duas movimentações, a movimentação que você faz de uma vez, isso era transformado em duas. Então tinha uma movimentação, tinha um companheiro ocupando espaço e o jogador procurava um outro setor para se movimentar. Então isso é trabalho do Felipe Luiz, né? Logicamente que a gente falou, tinha uma ideia para esse jogo, né? Pelas ausências, pela forma como o adversário se comportava, mas o Luiz Araújo teve uma atuação abaixo, como o Michael também teve. Eu acho que como um todo, assim, eu acho que se você olhar para o Flamengo, qual vai ser o destaque positivo? Vai ser o Juninho. E o Juninho por quê? Por conta do gol, que ele entra e faz o gol. Mas é difícil você ver um jogador que teve uma atuação no nível que se tem em outros jogos, esses jogadores do Flamengo. E quem eu gostei, além do Juninho que resolveu o jogo, foi o Pulgar. E o Pulgar que mantém uma regularidade. E ele tem uma qualidade de passe muito boa, ele tentou encurtar essa distância e fazer uma transição boa, mas claro que individualmente não foi um jogo de muito destaque do Flamengo, não. O Michael diz aqui, não adianta ter um monte de jogador corredor se não fizer jogadas para esse sentido. Falando em corredor, laterais. Exatamente. O Varela não é mau jogador, mas do Varela para o Wesley, em termos de característica, em termos de momento, fica muito dispar. Tanto que o melhor momento do Varela nos últimos tempos no Flamengo foi quando ele jogou improvisado na esquerda, né? Porque na direita ele não aparece tanto. Não fez um jogo ruim, mas é um lateral assim, discreto. E a comparação dele é o Wesley, que assim, nesse momento ele é a esperança que o Brasil tem de um lateral direito para se afirmar na seleção. Estamos sentindo falta. O Brasil sente falta há décadas. E claro que o Flamengo, consequentemente, também sente. Pro tipo de jogo que o Flamengo fez, sentiu falta. Mas pensando por um outro lado, se o Flamengo tivesse o Wesley hoje, ia bater cabeça ali. Ia bater mais um, ia ser mais um. O Michael, Araújo e o Wesley pelo mesmo lado, ia bater cabeça. E do outro lado, o Ayrton Lucas não fez um bom jogo. O Alexandro entrou, já deu mais equilíbrio pro setor. É ele que enfia a bola pro Cebolinha, né? Em profundidade na esquerda, fazer o cruzamento. O Varela foi ok e o Ayrton Lucas eu não gostei. Só que com relação à mensagem que foi colocada, Alex, o que chama atenção é que o Flamengo, quando o Flamengo tinha o controle da bola, principalmente nos pés do De La Cruz e do Pulgar, a primeira movimentação dos 4 homens de frente era aprofundar. Né? Então assim, ficava um buraco no meio e você perdia a velocidade que esses caras têm de melhor. Talvez isso tenha chamado a atenção. Porque quando o Flamengo joga com 2 homens de meio campo e o Arrascaeta, por exemplo, na criação, o que acontece? O Arrascaeta ou o Gerson, eles buscam o passe em profundidade para encontrar a velocidade do Luiz Araújo, do Cebolinha, do Michael. Hoje a movimentação foi ao contrário. Quando o Pulgar e o De La Cruz, que nem tem essa capacidade de criação, de achar um companheiro, eles tinham o controle da bola, os 4 homens do Flamengo se aprofundavam e batiam com o zagueiro do Táchira. E aí, para você ter um movimento de velocidade, é quase que impossível, né? Então isso chama um pouco negativamente para essa questão do Flamengo jogar com 4 homens de frente. Não é porque você coloca 4, 5, 6 homens que você vai ter qualidade ofensiva. Muitas vezes você joga com... que vai sair goleando. Eu acho que o torcedor olha a escalação e fala, pô, a gente vai com 4 atacantes, então hoje é 5-0. E não é isso. Muitas vezes você joga com menos atacantes, mas com mais espaço para esses caras atacarem a profundidade. E aí isso faltou muito no Flamengo de hoje. Talvez a pior atuação do Flamengo sob o comando do Felipe Luiz. Felipe escalou mal, Felipe demorou a substituir e foi salvo por um jogador
que deveria ter começado jogando e só não começou, sabe-se lá por quê. O Filipe Luís resolveu deixar o Juninho no campo, no banco. O Juninho saiu do banco aos 11 minutos e aos 12 fez o gol. É um craque? Não é um craque, mas está começando a revelar realmente a face Hernani Brocador dele. Ou seja, um jogador que tecnicamente não brilha, mas bota a bola para dentro. E é exatamente isso que o Flamengo precisa. O Flamengo hoje entrou com 4 pontas de origem no ataque. Bruno Henrique, que é ponta esquerda, Michael, que é ponta esquerda, jogou na direita, Cebolinha, que é ponta esquerda, jogou na esquerda, e Luiz Araújo, que é ponta direita, e eu não sei até agora onde ele jogou, porque o Luiz Araújo continua aquela sina maldita do jogador que entra muito bem no segundo tempo, mas quando começa não joga bulhufas. Ele é a versão moderna do Iranildo Chuchu. Vocês lembram do Iranildo Chuchu? Sempre muito bem no jogo. Aí você botava de titular e jogava patavinas. É exatamente o que está acontecendo com o Luiz Araújo. Então a torcida do Flamengo vai dormir hoje, não é feliz, ela vai dormir aliviada, porque ela conseguiu os 3 pontos. Mas a atuação, meu Deus do céu, Felipe, primeira vez que eu vou te fazer uma crítica tão contundente, mas hoje você foi horroroso. 946 dias, isso mesmo, desde 31 de agosto de 2022, quando deu um show de bola na Argentina, em Buenos Aires, no estádio José Amalfitani, fazendo 4-0 do Vélez, do técnico Cacique Medina, agora no Talheres, que enfrentou o São Paulo na quarta-feira. Lembra que ele mandou até esburacar o gramado, aquela coisa toda para dificultar o toque de bola do Flamengo? Pois é, não adiantou, foi uma goleada, um show de bola, os argentinos ficaram boquiabertos, o Flamengo foi campeão da Libertadores em seguida, e depois só papelões, empatou com o Ñublense, perdeu para o Palestino, perdeu para o Alcas, com diferentes treinadores, em diferentes países, em diferentes momentos, o Flamengo fez papelão contra times fracos. O Táchira é um time fraco na Libertadores, fez apenas 1 ponto na edição passada, mas no contexto, o mais importante, com tantos desfalques, era o Flamengo vencer. Claro que esse jogo não pode ser a régua que vai medir a atuação da equipe, o nível de atuações da equipe e aquilo que se espera do Flamengo na Libertadores, não, longe disso, mas foi o que o Flamengo tinha para hoje e deu para o gasto. Tem que ser muito mais, tem que ser muito melhor, e será certamente quando todos os jogadores, ou a maioria deles, estiveram à disposição. Eram muitos desfalques, o time não tinha meio campo, acho até que em parte por uma escolha do Filipe Luís, que poderia ter criado ali um tripé com Alan, Pulga e De La Cruz, mas utilizou os 3 jogadores em momentos diferentes, sempre em duplas, sobrecarregando um pouco o setor. Isso acho que dificultou um pouco, mas o Flamengo venceu. Jogou melhor, jogou pouco, mas venceu, faz 3 pontos, assume a liderança da sua chave na Copa Libertadores da América e ganha um pouco mais de tranquilidade para daí em diante seguir. E importante, o gol do Juninho, tão questionado por não ter marcado naquela grande oportunidade que teve sábado contra o Internacional na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante entrou na primeira bola em que participou, colocou o peito para fazer 1-0. Então, resultado importante, desempenho aquém, mas é só o começo. O importante para o Flamengo, voltar a vencer fora de casa pela Libertadores depois de quase 1000 dias. É muito tempo. As coisas que todo mundo gosta é começar vencendo na Libertadores. Se for fora de casa, melhor ainda. Que eu diga, o Flamengo estava muito desfalcado, viajou bastante para chegar na Venezuela e enfrentar o Deportivo Táchira. E Juninho resolveu a parada, 1-0, placar magro, mas 3 pontos importantes para a sequência. O Filipe Luís disse, é melhor ganhar do que jogar bonito. Exatamente, Renata. E Libertadores, para quem já jogou e para quem acompanha, é dessa maneira. Por mais que o seu time tenha qualidade, fora de casa, você tem que se adaptar às dificuldades, né? Você pega um time que é muito, mas muito inferior e que provavelmente não deve nem ganhar pontos nesse grupo, né? O Deportivo Táchira. Dentro de casa, você já consegue implementar o seu padrão de jogo, você consegue jogar um futebol mais bonito, mas fora de casa é isso daí, é 1-0 e às vezes sofrer no final do jogo, mas o que vale mesmo são os 3 pontos que o Flamengo conseguiu. Ele mudou a escalação em relação ao jogo do Inter no Brasileiro. O Ayrton Lucas foi titular, o Alexandre só entrou depois, o Juninho que fez o gol também foi uma opção para o segundo tempo. O Filipe Luís está mexendo mesmo com desfalques na equipe, hein, Edu? E ganhou. Lógico, a gente está falando de um Flamengo que o elenco sai um, entra outro e mantém a qualidade. De repente, não está num dia bom para jogar bem.
Igual o Flamengo não jogou bem, mas ganhou, venceu. E também a gente também tem que ver a logística que o Flamengo enfrentou, né? Para você chegar na Venezuela, a dificuldade que foi, né? Então acho que isso é um somatório. E você jogar fora de casa, o primeiro jogo, vencer, é isso que é primordial para que você, dentro de casa, com certeza o Flamengo vai golear esse time, né? O Deportivo Táchira não é tão assim, eu acho que vai brigar ali pela segunda colocação, mas venceu, o importante é esse aí na estreia da Libertadores. É um grupo que tem a LDU também, Ronaldo, que é outra equipe já que conhece bem a Libertadores. Mas o Flamengo é um time que está se preparando para tudo. O Flamengo quer beliscar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, está olhando a Libertadores, sabe que tem condições, sabe que tem elenco, mas nem sempre vai ser aquele time que vai encantar. E a gente tem que aprender isso também. Aprender isso também, mas agora, e ontem eu consegui ver, porque ontem o Felipe Luiz, ele não deu coletiva ontem. Ele deu aula. Ele deu aula de humildade, de reconhecimento da equipe, chamou toda a responsabilidade para ele, colocou quem de direito para jogar, se surpreendeu com o time adversário, falando, opa, enfrentei uma linha aqui de 5 no meio de campo. Quer dizer, ontem ele deu uma aula, por isso que todo mundo está colocando aí como um grande nome para a seleção brasileira. É isso aí, galera. Na minha opinião, o Flamengo jogou ruim, né? Mas nem sempre vai jogar bem. O importante é que o Flamengo voltou com os 3 pontos. E com esses pontos, né, vai ficar mais perto da classificação. Eu gostaria de saber sua opinião sobre o jogo do Flamengo. E esse foi o vídeo de hoje. Peço a vocês sua inscrição, sua curtida. E até o próximo vídeo. Valeu!